Você vai morrer, não importa quem você é, não importa o que você acredita, não importa o quanto você se esforce para ignorar isso. Não vê absolutamente nada depois. Nenhum reencontro, nenhuma consciência, nenhuma memória. Tudo aquilo que você chama de eu simplesmente desaparece. Agora pense comigo, se isso for verdade, o que você está fazendo a sua vida? Vivemos como se fôssemos eternos, adiamos decisões importantes, guardamos sentimentos, empurramos sonhos, depois eu faço, depois eu falo, depois eu vivo. Mas esse depois é uma promessa que ninguém pode garantir. Você está vivendo como se tivesse tempo infinito. Em uma realidade onde o tempo é a única coisa que você não controla, Albert Camus diz algo brutalmente honesto. O maior problema filosófico da vida é decidir se ela vale a pena ser vivida. Por quê? Porque quando você encara a morte de frente, quando você entende que tudo termina, a vida perde o roteiro. Ela deixa de ser uma história com final feliz, garantido, e passa a ser um instante frágil, suspenso no vazio. Esse confronto entre o desejo humano por sentido e o silêncio do universo é o que Camus chamou de absurdo. Você quer respostas, a vida não responde. Você quer propósito, a existência não entrega. Você quer permanência, tudo escorre pelos seus dedos. Diante disso, Camus diz que existe apenas duas saídas. E não são três, não são quatro, são duas. A primeira é o suicídio filosófico. Calma, isso não significa tirar a própria vida. Significa abandonar a lucidez. E é quando a pessoa não suporta a realidade e decide inventar uma explicação confortável. Religiões sem questionamento, dogmas prontos, crenças que prometem sentido, justiça, eternidade, mas que não podem ser comprovadas. É como se a pessoa dissesse: eu não consigo lidar com o vazio, então vou preenchê-lo com uma história. Friedrich Nietzsche criticou exatamente isso. Para ele, isso é uma forma de niilismo. Parece fé, mas no fundo é fuga. Fuga da realidade, fuga da finitude, fuga da responsabilidade de viver sem garantia. Mas existe a segunda saída, e essa exige coragem, a revolta. A revolta, revoltar-se não é negar a realidade, é o oposto. É olhar para a morte, olhar para o vazio, olhar para o absurdo e dizer: mesmo assim eu vou viver, sem promessas, sem ilusões, sem garantia. A revolta é viver sem muletas, é aceitar que nada é eterno e ainda assim dar valor ao instante. Porque, pense bem, se tudo é passageiro, então cada momento se torna mais valioso. Não menos. Se a vida fosse infinita, nada teria urgência, nada teria peso, nada importaria de verdade. Mas porque ela acaba, cada segundo ganha um significado. Você não tem o amanhã garantido, você não tem o controle do futuro, você não tem como negociar com o tempo, você só tem o agora. E o agora está passando. Enquanto você me escuta, ele já está indo embora. Então, me diga o que você está fazendo com esse instante. Está vivendo? Ou está apenas existindo? Ou está se protegendo? Está sendo verdadeiro? Ou está se escondendo atrás de máscaras, crenças, distrações? A morte não espera. Você se organizar, a morte não espera você estar pronto. Ela chega no meio do plano
no meio da conversa, no meio da vida. E quando ela chega, acabou. Sem continuação, sem epílogo, sem segunda chance garantida. Isso assusta? Claro que assusta, mas também liberta. Porque quando você aceita isso, algo muda. Você para de adiar, você para de fingir, você para de viver pela metade. Você começa a entender que o valor da vida não está na duração, está na intensidade. Não importa quantos anos você viveu, importa como você viveu, cada instante. A revolta de Camus é isso, não negar o absurdo, mas enfrentá-lo com dignidade, viver sem mentir para si mesmo, viver sem precisar de ilusões, viver sem precisar de garantias. E isso muda tudo. Você começa a amar com mais verdade, porque sabe que pode perder. Você começa a valorizar momentos simples, porque sabe que eles não voltam. Você começa a agir porque entende que o tempo não espera. Pare de viver como se tivesse outra vida guardada. Pare de agir como se o tempo fosse finito. Pare de acreditar que sempre haverá depois. Talvez não haja. E se não houver, o que sobra? O agora. Só o agora. E isso é tudo. Então ame o agora. Fale agora. Perdoe agora. Mude agora. Viva agora. Não se esconda atrás de ideias confortáveis. Não use crenças como uma anestesia. Não fuja da realidade. Encare, porque a verdade, por mais dura que seja, tem uma força que nenhuma ilusão tem. Ela te acorda e talvez é exatamente isso que você precisa, acordar, antes que seja tarde demais. Porque um dia, sem aviso, sem explicação, sem negociação, tudo acaba. E quando acabar, não vai importar o que você acreditava, não vai importar o que você planejou, não vai importar o que você deixou para depois. Só vai restar uma pergunta: ou apenas você viveu ou apenas passou pela vida com medo da verdade? Pense nisso. Meu nome é Walter Leite, Filosofia e Vida para Pensar. Se gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acione o sino para receber vídeos novos, dê seu like, deixe seus comentários.